Fala galera, finalmente estamos aqui no podcast Café com Jesus. O primeiro, na verdade não é o primeiro, a gente já fez alguns, mas o primeiro nesse formato aqui, podcast mesmo. E hoje eu trouxe aqui meu amigo, meu brother, Wesley Stedler. E aí galera, tudo certo? Estamos aqui com essa câmera e com aquela ali também, duas câmeras. Não vou deixar de agradecer quem está aqui nos ajudando. Depois você vai ver, segue a gente no Instagram. O Instagram já está aparecendo aqui. Nosso operador de câmeras, Rony Alves, está aqui. Quer aparecer aqui, Roninho? Vem cá. Aparece aqui no início do nosso pod. Qual câmera que está aparecendo agora? A principal? Então aparece aqui, ó. Aí tá o Rony, ele que vai estar trocando a câmera e tudo mais e nos bastidores. Pode vazar. Como eu falei, segue a gente no Instagram. No Instagram, que está aparecendo por aqui, Café com Jesus. Ainda não temos patrocinadores, né, Wesley? Com certeza, mas teremos. Teremos aqui talvez uma TV, aqui a gente tem a nossa logo do Café com Jesus. Com certeza. Mas teremos uma TV aqui onde você vai poder anunciar a sua empresa, não sei. E estamos aqui. O podcast, nós queremos que seja uma conversa, né, Wesley? Até a gente estava meio nervoso e tal, mas eu falei pro Wesley, vamos conversar, como se a gente estivesse na hamburgueria. Na hamburgueria de ontem. Ontem comemos um lanchinho. Então é isso, Wesley, quer falar alguma coisa pro pessoal aí, alguma coisa antes de começar? Primeiro eu queria agradecer, né, a oportunidade de estar aqui, né, juntamente do teu lado, né, conheço o seu coração, né, sei que Deus tem grande propósito para isso. Amém. E tenho certeza que vai ser bênção e se preparem, porque lá vem, vai vir pela pedrada, frente, vem pedrada. Então, bora falar de Jesus, né? É nossa frase, né? Já que o papo é Jesus, bora falar de Jesus. É a nossa frase aqui do Café com Jesus. Se você for fazer um story desse podcast, alguma coisa, marca a gente, nossos Instagrams estão aqui e coloca, bora falar de Jesus, bora ouvir de Jesus, com enfim. certeza. É o nosso dilema aí. Então, Wesley, hoje, como eu te trouxe aqui, né? Porque, primeiramente, você me ajudou, né, a fazer esse primeiro podcast, estava orando por isso mais do que eu, acho. Com certeza, meu. E eu quero que a gente converse sobre a tua transformação de vida, né, com Jesus. Como começou a tua caminhada, não digo agora com Deus, mas como era o Wesley lá, pequenininho. Tu nasceu aqui em Chapecó, né? Nasci em Chapecó. Em Chape City. Em Chape, tu é chapecoense. Eu ia falar chapeconiano. Barriga verde, que ele diz o povo aqui. Barriga verde. Como que era o Wesley, criança? Como foi a tua infância, mano? Tu passou por algum perrengue, alguma dificuldade? Como é que foi a tua infância? Assim, já que, como a gente falou, já que o papo é Jesus, né? A gente com certeza deve de falar dele. Eu vou começar por um milagre que ele fez já no meu parto, vamos dizer assim. Já de um milagre, né, que ele fez na minha vida quando eu nasci praticamente. Para quem me conhece ou não me conhece, né, eu na verdade não era para estar aqui, né. A minha mãe, ela não podia ter filhos. Ela foi em médicos, em tudo, e os médicos falaram assim, ó, infelizmente você tem alguns problemas que se você engravidar é gravidez de risco e não sei se a criança vem com saúde, então é melhor você não tentar. Só que acredito que o sonho de toda mulher, né, pastor, é ser mãe. Mulher que busca, mulher que tem um casamento ali, minha mãe era casada com meu pai, então ela sonhava em ser mãe. Sim. E foi quando, naquela época, o meu pai viajava muito, sabe? Meu pai entregava iogurte por toda a região. Então, ele vinha para casa a cada 15 dias, né? E nesse tempo, aí, nesses meses que a minha mãe passou sozinha, ela começou a ir em uma igreja, né? E nessa igreja, quando ela começou a ir ali, bum, uma campanha de oração. E ela começou a buscar pela gravidez dela, né, que ela pudesse engravidar primeiramente, porque ela e meu pai estavam tentando e não conseguiam engravidar. Foi quando ela, com muito sufoco ali, ela sendo fiel, participando ali em tudo, ela me falou, nos últimos dias ali da campanha, ela estava chorando muito, foi uma oração muito forte, não sei bem se quem orou era pastor, líder, alguma coisa, mas tinha unção. Sim. Tinha unção, porque ele viu minha mãe chorando e a minha mãe diz que ele chega até perto dela e diz assim, irmã, ele falou assim para a mãe, irmã, não chores mais, porque o que você precisa, o que você necessita, Deus está te entregando agora. Amém. A minha mãe
Cara, minha mãe... Porque qual que é o poder da oração? A oração é você orar, acreditar, crer e botar em prática, né? E então ela acreditou nisso, ela disse, eu vou continuar sendo fiel com Deus, porque eu tenho certeza que eu vou engravidar, que eu vou gerar um filho. E a mãe firme ali, dali uns 2 meses, ela começa a passar mal. Ela avisa o pai vem para Chapecó, como o pai viajava, eles vão até o médico. Quando eles chegam no médico, o médico olha para a mãe assim e diz, Dona Cristiane, parabéns, a senhora vai ser mãe. Vai vir Wesley. E, cara, ela ficou muito, muito feliz. Ela fala que ela dava salto naquela clínica lá, ela pulava pra cima e dizia, meu Deus, como tu és bom. E, enfim, daí a gravidez da mãe, acompanhando todos os médicos ali, acompanhando tudo, foi uma gestação, vamos dizer assim, bem tranquila, bem tranquila. E eu nasci forte, saudável, estou aqui, né? Bonito, né? E o que aconteceu? Ali quando eu nasci, dali alguns meses meus pais se separaram por alguns motivos, né, e tal. Eles se separaram. Então a minha mãe veio morar com a minha avó e foi quando eu me criei no meio ali, vamos dizer assim, com os meus avós, com os meus tios e sempre ali ao meio. O que aconteceu? A minha mãe, como tinha que trabalhar, né, para sustentar a casa, ela trabalhava em frigorífico. Ela trabalhava à noite e folgava ao dia. Então o dia era para ela dormir, né? Então eu nunca tive assim na área, quando eu era pequeno, no caso, muito contato com a minha mãe, justo por causa do trabalho. Ela trabalhava muito. Exatamente, até eu entendo ela nessa parte, né, nessa área. Foi quando eu me criei ali com os meus tios ali, tudo e tal, né? Com meu pai também, meu pai vinha me visitar, né? Teu pai e tua mãe, não te cortando, se separaram quando tu não tinha nem 1 ano, então? Sim. Tinha meses? Meses. Acho que eu tinha 5 ou 6 meses. E foi quando aconteceu isso, né? Aconteceu toda essa bola de neve, vamos dizer assim, né? E foi quando a gente se mudou ali, então foi nesse processo aí, né? Foi a tranco e barrancos, né? Muitas das vezes criança tem que apanhar, tá? Criança tem que apanhar. Varinha. Então, às vezes, eu acabava apanhando porque eu era muito arteiro, sabe? Muito arteiro. Mas uma das coisas que eu mais sentia, assim, sabe? Era essa falta, sabe? Sim. Essa falta de comunicação, sabe? Essa falta de ver a minha mãe mais, entende? Sim. E então, o teu início de vida já foi um milagre, na verdade, né? Sim. Desde do ventre da tua mãe, Deus já teve que operar um milagre para que ela tivesse você, né? Mas a tua infância, já o início também foi algo complicado, né? De separação dos pais, mesmo que tu era muito pequeno, tu não entendia lá naquele momento, mas depois tu foi entender, né? E então, na tua infância, tu viveu com os teus tios, com a tua avó Com ali, certeza. com a tua mãe, obviamente, né? Uhum. Menos por causa do trabalho. E quando que tu começou porque tua mãe continuava indo na igreja, né? Tu ia Sim, junto? Com Tu ia junto certeza. com ela? Aham, sim. Tu lembra das idas pra igreja? Sim, pequenininha? lembro, forçado, mas eu ia. O que aconteceu? A minha mãe, eu me esqueci de falar algo muito importante, ela fez um propósito com Deus, nessa oração que ela fez, que ela falou o que com Deus? Senhor, se eu conseguir gerar um filho, eu nunca mais saio dos seus caminhos, portanto que ela está até hoje. Isso. E então ela E detalhe, essa semana, ontem? Ontem? Ontem, né? Ontem de manhã. Ela teve o 4º filho, O 4º filho. que é uma menina, né? Uma menina, Ayla. Tem você, teu irmão, mais uma irmã e a Ayla agora, né? Exatamente. 4, para quem não poderia ter nenhum. Né? Exatamente. Deus foi muito bom. Então, Tua mãe fez esse propósito. fez esse Vou propósito com continuar Deus. até- Show. Isso aí. Então ela fez esse propósito com Deus. E o que aconteceu nesse trajeto aí, né? Como você falou, você ia na igreja e tal. Como eu falei, eu venho de berço cristão. A minha família é cristã, a minha avó é cristã, a minha avó ia na igreja, tudo. A minha mãe sempre foi na igreja, no caso, sempre buscou a Deus, né? Então eu ia, né? Chegava lá na igreja, Wesley pequeno. Gravatinha. Não, gravatinha não, mas de social Eu tô eu ia, brincando, cara. socialzinho. Social eu ia, mano. Então eu chegava lá,
chegava lá na igreja, né? A gente sempre, nunca foi assim, vamos se dizer, em igrejas muito grandes, assim, sabe? Sempre foi igreja de bairro, sabe? Sim. Igreja de bairro, igreja pequenininha, com aqueles corinhos de fogo lá que fazia o povo levantar da cadeira, né? Então chegava o Wesley lá, né, com a cara amarrada, sempre com a cara amarrada, né? Porque eu não gostava, eu nunca gostei das coisas forçadas, entende? Mas a mãe, não, Wesley, você tem que ir, tal. E isso é princípio bíblico, ensine seus filhos do começo para eles não se desviarem depois, Claro, né? com certeza. Então eu ia lá, chegava lá, né? Wesley sentava no banquinho, sempre gostava de sentar atrás. A mãe gostava de sentar na frente, né? Então ela sentava na frente e eu sentava atrás, né? E daí a mãe era daquela que levantava e batia palma nos corinhos, né, cara? Derrama, Senhor, derrama. E a pai, cara, eu via... É verdade. Tu lembra disso? E eu lembro disso, Tinha cara. quantos Lembro anos? disso. Cara, eu tinha 7 anos. 7 para 8 anos. Então... Cara, não te cortando, mas te falar que eu, tipo, o pai e a mãe, eles se converteram em 2006, 2007, mas eles sempre foram, assim, uma raiz de igreja também, né? Luterano e tal, pai. Mas aí eu ia com a minha avó, toda quarta, se eu não me engano, eu ia de tarde com ela. Eu lembro disso aí também, fica na cabeça, né? Fica na Por isso que cabeça. tu falou, ensina os filhos o caminho e tal, porque fica, velho. Porque o cara lembra. Por mais que às vezes dá risada, ou via com a cara fechada, Sim. mas lembra, fica na cabeça. Exatamente. E então eu ia, né? Como eu tava falando, eu ia, mas só que eu não tinha vamos se dizer assim, um encontro genuíno com Deus, sabe? Porque eu também era muito novo, sabe? Eu era muito novo. Foi então, ia com a cara amarrada, o que que eu fazia? Chegava, sentava, escutava e ia embora. Só isso que eu fazia e nada mais. E então chegou um tempo da minha vida que eu decidi não ir mais. Não ir mais, porque eu acabei literalmente me decepcionando, sabe? Sim. Me decepcionando porque, como eu falei, eu nunca gostei de algo forçado, entende? Então, às vezes, os meus parentes, para quem não sabe, a minha casa, um tempo, agora não é mais, a minha avó cedeu a área para uma igreja. Até a construção dela ser Sim. feita, cedeu para a igreja, né? Então, eu tinha que estar, era meio que obrigado a estar ali, entende? E eu não gostava disso de obrigação, cara, porque naquela época eu era molecão, eu gostava de jogar bola, entende? Eu fugia para ir jogar bola, entende? Eu gostava de ir na casa dos amigos bater cartinha, entende? Sim. E é isso, entende? Sair pra rua, brincar, voltar com os pés podres. Às vezes eu saía de pé no chão, cara. Com os pés pretos de sujeira e Preto, podre. lama. Aham. E então eu não tinha uma certa liberdade em ter realmente um encontro com Deus por causa disso, sabe? E isso, querendo ou não, é religião, sabe? Você forçar a pessoa já se torna religião e não Jesus mais, entende? E foi quando eu larguei tudo, né? Larguei tudo, não parei de ir, comecei a discutir com a mãe. Falei pra ela que eu não gostava de coisas forçadas e eu não ia mais. Simples e claro. Lembro de uma conversa que a gente teve, cara, ela ficou muito braba comigo. E eu disse, não, eu não vou mais. Não vou mais. Falei simples. E aquilo criou uma casca em mim, sabe? Aquilo criou um coração de pedra em mim, sabe? Porque eu acreditava em Deus, sempre acreditei em Deus. Mas eu não conseguia realmente desfrutar do que Ele queria pra mim por causa disso. Entendi. Isso tu tinha quantos anos? Cara, eu tinha cerca de 11 para 12 anos. Foi nessa época que tu começou a ir pro lado errado, vamos dizer assim? Exatamente. Porque, pra quem não sabe, vai saber hoje, né? O Wesley que a gente vê hoje não é o Wesley que era de anos atrás, né, mano? Não. Porque, beleza, tu começou na igreja, teve esse contato com a igreja, né? Por causa da tua mãe e tal. Mas agora a gente chega num ponto que tu conhece o outro lado, né? E aí eu quero saber como que tu conheceu esse outro lado, o lado do mundo, né? O lado mal do mundo que a gente sabe que existe. Como que foi esse conhecimento? E é isso, né? É como você falou, tu parou de se envolver. Então, quando você não se envolve com Deus, com outras coisas você Claro. se envolve. Isso é certo. Então, foi quando, com mais ou menos 13 anos, eu comecei a andar com pessoas erradas, comecei a conhecer coisas que, na verdade, eu não deveria de ter conhecido tão novo, entende? Porque eu sempre tive uma liberdade a mais na minha vida. Por quê?
como eu sempre fui praticamente o homem da casa, vamos dizer assim, o irmão mais velho, o filho mais velho, eu sempre me senti na obrigação de trabalhar. Entende? A minha mãe nunca me pediu nada, mas eu sempre me senti na obrigação de pagar uma conta, de ajudar com a minha mãe, mesmo que era o pouquinho que eu ganhava, mas eu me sentia na obrigação. Então, eu sempre vivi para fora, trabalhando para fora, entregando jornal, já entreguei jornal, entende? Fazendo diversas coisas. Trabalhei de bicicleta, trabalhei de servente, de pedreiro também com o meu tio, então a gente vivia para fora. Então foi quando eu comecei a conhecer, vamos dizer assim, a maldade, a malícia que o mundo nos oferece, sabe? Que infelizmente toda a pessoa conhece. Toda pessoa conhece a malícia do mundo. Uns entram de cabeça, né? Outros só conhecem pouquinho. Tu entrou de cabeça, no caso. De cabeça, Foi quando que, com 13 anos, eu conheci, vamos dizer assim, a mulherada. As gatas. As gatas, e automaticamente, assim, não é que foi um trauma na minha vida, sabe? Mas aquilo me fez não ficar mais com a mesma mentalidade, sabe? Porque... Tu perdeu a inocência, né, exatamente, mano? Exatamente. Tu conheceu o mal. Exatamente, então... Não que as gatas, as meninas sejam coisa ruim. Não, as meninas são Você tem que conhecer a pessoa certa. Ele foi em muitas, em várias. Exatamente. Então, foi quando começaram a me apresentar isso, né? E com isso, ali de 12 para 13 anos, veio o quê? O vício. Entende? Na minha casa, a maioria do pessoal fumava, entende? Mas assim, eu nunca me via fumando, entende? Mas assim, como eu falei, eu comecei a andar com pessoas que tinham um hábito que eu não tinha, entende? Mas agora você diz assim, me pergunta, Wesley, eles te influenciaram a fazer isso? Não, eles não me influenciaram a fazer isso. Eu fiz porque eu quis, entende? Eu sou muito, muito homem, vamos se dizer assim, para falar que eu realmente quis fazer isso. Ninguém chegou a dizer, toma, Wesley, você vai fazer porque senão eu vou fazer isso, aquilo com você. Não, eu quis fazer. E eu creio que na maioria das vezes não acontece isso de alguém, né, forçar. A pessoa experimenta porque quer, por curiosidade e tal, e vai lá e porque a pessoa quer mesmo. E foi isso que tu te fez ir pro vício, né? Tu exatamente. Quis experimentar. Exatamente. Foi quando, ali bem novinho, eu conheci a febre, aquela época era a febre, cara, do narguilé. Ainda é, na verdade, né? Infelizmente. Infelizmente. O narguilé. Os fumador de mangueira. Então foi quando eu achava aquele negócio da hora, sabe? Achava muito da hora, entende? No começo, assim, eu não era totalmente um viciado, né, naquilo, mas por que eu amava aquilo? Porque, cara, dava pra fazer bolinha, dava pra fazer água-viva, dava pra fazer um monte de paranauê louco, tá ligado? Dava pra fazer bolinha, dava pra fazer água-viva. Baixa o pint, faz uma bolinha. É verdade? Não, e aquilo era o point, pessoal. Acho que até hoje, eu não sei como é que tá, mas aquilo lá era o point. Você chegar assim pra uma pessoa e dizer assim, cara, eu tenho um narguilé e eu sei fazer bolinha, ó, aqui, ó. Cara, era o point, mano. O quê? Era o point, velho. Exatamente. Daí os caras creem. Eu tinha amigos assim que diziam assim pra mim: creio, Wesley, eu sei fazer isso daqui, ó. Um tornadão. Esse cara, eu quero aprender a fazer isso. Chegava e roubava a cena no rolê, né? Tá. Foi quando que, ali com 14 anos, como eu falei, sempre trabalhei. Fui lá e meti um narguilão, né? Tá? Comprei. Quanto? Não quer falar? Fala, só pra nós saber. R$1.800. Nossa, velho. R$1.800, infelizmente. Era um Zeus. Pra quem conhece, sabe que é um dos melhores narguilé que tem, um Zeus. Além de fazer mal pra saúde, foi mal pro bolso. Exatamente. 1.800 conto, cara. E detalhe, tudo escondido, pastor. Tudo escondido, porque claro, tua mãe... a minha mãe odiava isso. Sim. Então, tudo escondido, sabe? Tudo escondido. Que era o quê? Quem que me acobertava? Vó, eu te amo. Vó Iracema, eu te amo. Ela me acobertava. Infelizmente ela acobertava. Infelizmente ela me acobertava, sabe? Porque ela tinha dó de mim, sabe? Sim. Então, eu levava até a casa dela e deixava lá escondidinho. Comprei aquele, dali um tempo, como eu falei, era o point, tu levar para os lugares, né?
Eu disse assim, cara, eu tenho noção que eu tô levando um narguilé de R$ 1.800 pro local, entende? Cara, eu me garanto, mas eu não... Cara, se chega 4, 5 pessoas aí, me bate, toma meu narguilé no centro, entende? Já era. Me rouba, ou até mesmo derruba, quebra, sabe? Roubar até não tanto, porque eu era amigo dos ladrões, então não... Tu era do rolê. Eu era do rolê, era amigo de todo mundo, né, cara? Mas o que aconteceu foi quando eu comprei mais um. O outro eu paguei, acho que 600, 700 reais. Era um Amazon, duas é caro. torres. 6 respiro, lembro até hoje, cara, que eu entendo tudo sobre isso aí. Então, foi quando eu saía, detalhe, eu fumava todos os dias 2 sessões. Tem noção disso? 2 sessões. O que acontece? Um narguilé de grande porte desses, para você fumar uma sessão sozinho, Uma sessão seria o quê? Tipo um... é um roche feito. Tá. Um rochezão feito. Ainda não estou entendendo, Roche. Mas você vai entender. Algo inteiro, o narguilé inteiro. Tu lembra daquele... Detalhe, a gente quebrou um narguilé aqui na igreja, nós quebramos uma maldição, Verdade, tá? verdade. Lembra daquilo que eu pisei no chão, que tinha um fedor, sim. a caatinga? Aquilo inteiro. Só que aquilo lá era a essência. Sim. Então, tu botava a essência no roche, alumínio, alguns tinham, me esqueci um negocinho que colocava em cima, Sim. que servia como alumínio, né? Fazia furação, carvão, esquentava o carvão na panelinha e bolhava 2, Tu tinha 3 quantos em anos quando tu cima. fazia isso? 13 para 14. Uma criança fazendo isso aí. 13 para 14. Já sabendo fazer isso Já aí. sabendo fazer isso aí. Né? Nem explica muito porque vai saber. né? Não, mas eu tô explicando porque... Não faça isso em casa. Não faça isso em casa, E literalmente. nunca, nem fora de casa. Literalmente, eu vou falar o que aconteceu Sim, comigo. sim, pode. Comigo, por causa É o teu disso. testemunho, mano. Exatamente. Então foi quando colocava ali, eu mesmo montava, sabe? Levava pros lugares, como eu falei. Eu comprei um mais baratinho para levar pros lugares, sabe? Mas daí o que acontece? Eu fumava em casa e nos lugares. Mas só que no meu dia a dia, às vezes, eu não tinha como, no meio da tarde, vamos supor, tá num trabalho e eu fumar, entende? Eu não tinha, aquele treco não, grandão assim, não vai estar lá no meu serviço junto comigo, nem pode, né? Foi quando eu disse assim, cara, porque literalmente, eu tinha 14 anos, eu disse assim, cara, eu tô me tornando viciado disso, sabe? Porque aquilo era algo tão bom, me fazia tão bem na minha cabeça aquilo que eu já não conseguia ficar sem, entende? Então foi quando aquilo se tornou necessidade da minha vida. Foi quando eu parti pro cigarro, daí. Eu comecei a fumar Gudã, daí, no meio da aula. Meio da aula. Meio da aula, entende? Eu comecei a estudar numa escola até onde eu não estudei muito tempo, sabe? Me arrependo até hoje porque num determinado ponto da minha vida eu larguei a escola, sabe? Eu larguei a escola e isso foi me prejudicando aos poucos, sabe? Porque além de arrumar confusão com pessoas, eu arrumava encrenca com a escola. Sim. Por causa disso, sabe? E aquilo ia me destruindo aos poucos, sabe? Cara, chegava em torno assim que... Chegou um tempo que eu fumava uma carteira assim, sabe? Por dia, sabe? Assim, sem ver, entende? Sem ver, às vezes chegava de noite, sabe? E eu montava um roche, uma sessão, vamos dizer, a gurizada hoje diz assim, para mim fumar também, sabe? Porque aquilo literalmente estava me tornando refém daquilo, Tu sabe? precisava daquilo pra ficar bem, no caso. Precisava daquilo, exatamente. E tua mãe nunca desconfiou, mano? Ou descobriu num certo tempo? Cara, Certa assim, Porque, cara, É. toda hora tu fumando, tu com Sim. narguilé de 2 contos Sei. quase. Eu acredito até hoje que o meu padrasto, ele já tinha descoberto. Sim. O meu padrasto era muito gênio, mas a minha mãe, ela sempre acreditou em mim. Sim. Então, eu creio que ela desconfiava, mas não queria acreditar. Mãe, né? Mãe, aham. E o que acontecia? A minha mãe tinha na cabeça dela de que quem fumava cigarro vivia com catingão. Ai, tu era cheirosinho.
E eu era cheiroso por quê? Porque eu fumava cigarro cheiroso, Sim. entende? Cigarro com tem gosto, isso. entende? Daí parecia que tu tinha mascado um chiclete, entende? Eu era esperto, velho. Eu era malandro. O Malta era inteligente. Eu era malandro. E como eu falei, aquilo foi se tornando algo precário tornou em minha refém, vida. né? Exatamente. E isso tu tinha 15, 16 anos, né? Isso. Quando... Daí isso foi se prolongando, né? Tu foi fazendo e tal. Quando chegou um ponto, mano, que tu falou, chega. Por exemplo, hoje acordei e chega. Ou vou tentar mudar. A gente sabe que não é do dia pra noite. Sei. Mas que chegou um ponto que falou, vou tentar mudar. Foi alguém que chamou... Porque eu sei como tu chegou na igreja. Foi um convite e tal, tu pode falar sobre isso. Mas antes de alguém te chamar, já tinha isso na tua cabeça de você parar, de você mudar? Teve esse estalo? Ou foi quando alguém te chamou para a igreja que houve esse estalo? A minha, vamos se dizer assim, quando as correntes se quebraram ali, o elo entre eu, narguile, essas coisas, o vício, o que acontece? Foi quando eu tive uma passagem muito, como é que eu posso se dizer, muito triste, sabe? Porque, como eu falei, eu conheci várias coisas muito novas, sabe? Andei por lugares que pessoas às vezes nunca vão andar, sabe? Que eu não me sinto à vontade de falar, sabe? Porque foram lugares escuros, sabe? Lugares que me deu muito medo, lugares que eu tava indo assim e eu sentia que não era o correto a se fazer aquilo, mas eu tava fazendo. Foi quando que, numa trajetória da minha vida, eu comecei com o uso da droga, né? Com o uso da cocaína, escondido, com certeza. E quando eu percebi que eu tava ficando viciado em si na cocaína, eu disse, cara, eu tenho que parar. Eu tenho que parar o que eu tô fazendo na minha vida, entende? E hoje eu vejo que era Deus na minha vida, sabe? Porque quando eu decidi assim, eu disse, meu Deus, eu tenho que parar. Tá demais. Eu já passei do limite do limite. Eu vi um amigo meu que, cara, pensa num mano inteligente. Uhum. Um mano que sempre conversava comigo, um mano que para mim era um exemplo, para mim como profissional, como colega, como amigo. Eu ver ele numa situação igual eu vi ele numa escada, se eu não me engano, de um rolê um dia que eu fui. Um cara mal vestido, um cara sujo, um cara completamente drogado. Ele começou a usar misturado. E foi quando eu vi ele naquela situação seco, que eu digo magro. Sim. Magro, sem família mais ao redor dele, sabe? E foi quando aquilo me despertou assim e eu pensei, eu quero isso pra minha vida. Então foi o estralo. E eu decidi... Não te cortando, mas com certeza foi Deus, porque quando tu chega no ponto de usar cocaína, o crack é um caminho sem volta, né? A gente sabe que as pessoas que entram no crack é só um milagre mesmo para sair. Mas a cocaína também, cara, quem entra é muito difícil de sair. Difícil. Não é difícil. tão complicado quanto o crack, mas é um caminho também quase sem volta, né? Sim. Então com certeza foi Deus que te fez olhar para aquele teu amigo e falar, cara, eu não quero isso para minha vida. E aí, tu teve esse estalo, e aí o que aconteceu? Eu tive esse estralo, né, e eu pensei, na hora que eu vi aquilo, né, eu disse, cara, ele tem família, ele tem irmãos, ele tem amigo, e eu disse, como é que eu vou me estar daqui uns anos, se eu continuar fazendo o que eu tô fazendo? Cara, eu tenho família. Eu tenho uma mãe que eu tenho que proteger, entende? Eu tenho irmãos que eu tenho que proteger, entende? Eu tenho irmãos que eu tenho que ser exemplo e dar conselho, entende? Eu tenho amigos que eu tenho que dar conselho, entende? Eu vendo amigos meus, entende? Ó, galera, isso o que mais me dói, sabe? É eu ver amigos meus
indo para o caminho errado, mas eu julgando eles indo para o caminho errado e não querendo que eles fossem para o caminho errado, sabendo que eu estava no caminho errado. E eu pensava assim, dizia, mas que exemplo que eu quero dar para eles se eu estou no caminho errado? Sim, tu vendo eles caindo e caindo junto. Que tipo de pessoa eu sou? Que tipo de ser humano sou eu? Sim. Entende? E aquilo me pesou, sabe? Me pesou na consciência e eu disse não. Foi quando... aqui eu estou resumindo totalmente, mas foi quando realmente passei por lutas na minha vida, sabe? Foi quando deu esse estralo, Deus começou a trabalhar na minha vida. Porque o que eu sempre falo, quando tem pessoas orando por você, a batalha fica muito maior. Não digo a batalha aqui no olho, que a gente, uma batalha espiritual, sabe? Porque é anjo confrontando, sabe? É Deus confrontando ali, dizendo, não, ele é meu escolhido, tem oração em cima dele, deixa que eu vou guardar ele, entende? E tinha orações, entende? Tinha orações de parente meu, tinha orações de vó, tinha oração de mãe, tinha orações de amigos, amigas em cima de mim, entende? E foi quando eu comecei, quando deu esse estralo mesmo, que eu decidi que eu queria parar, mas mesmo não conseguindo, vamos dizer assim, foi quando eu comecei a cair na mão da polícia, foi quando eles me quebraram a pau, entende? Foi quando eu passei por achando que tive um relacionamento, entende? Achando que aquilo ia me mudar, mas não adiantou nada, sabe? Não adiantou nada porque quando eu fiquei com essa pessoa, ela disse assim, Wesley, eu sei o que você faz e o que você deixa de fazer, mas a partir de hoje, se você ficar comigo, ó, o seguinte, você tem que parar com isso. Cara, eu fiquei 2 meses sem nada e eu voltei a usar, porque eu era dependente daquilo, entende? Eu era muito dependente. Foi quando eu comecei a usar aquilo e como ela não sabia, eu tinha que usar escondido, com certeza. E para você usar escondido isso, claro, você pode usar na casa de um parente, o outro, com certeza. Mas o foco, o point, é o rolê. É o vucu-vucu. Foi quando uma das coisas que eu me arrependo até hoje, eu comecei a querer suprir o meu vício em baladas, em tabacarias, aonde tinha mulherada, aonde tinha diversas drogas, entende? Mas o meu auge nunca foi usar maconha. Maconha, sim, eu odiava, usei 1 ou 2 vezes, a cocaína, odiei. Era a cocaína. A cocaína me dava uma explosão de sentimento, uma explosão de coragem, sabe? Aquele negócio que me deixava, vamos dizer assim, a gíria da gurizada, um bagulho louco, sabe? Sim. Uma sensação louca, sabe? E a partir do momento que eu usava aquilo, eu era o homem, sabe? Eu era o cara, ninguém encostava e eu não deixava encostar em ninguém que estava comigo. E então, era isso, era esse confronto. Foi quando eu me separei dessa pessoa, tudo. E começou a acontecer isso na minha vida. Começou eu apanhar, eu tomar tapa na cara, coisa que a minha mãe falava pra mim, cara, eu te surro hoje pra amanhã você não tomar tapa na cara dos outros, e eu tomando tapa na cara, eu nunca admiti isso, sabe? Quem que é o homem? Quem que é o cara de verdade, um homem que se diz, bate no peito e diz assim, eu tenho princípio, e deixa pessoas te darem tapa na cara, entende? E aquilo tava me remoendo por dentro, sabe? E aquilo me destruindo e eu achando que tava abafando, sabe? E aquilo se concentrando em minha vida e indo uma bola de neve, fazendo uma bola de neve. Problema aqui, problema ali, e discussões aqui, discussões ali, encrenca aqui, encrenca ali, confusões aqui, confusões ali, mexendo com pessoas que nem eu sabia que estava mexendo, entende? E assim, foi um dia que eu disse assim, chega, eu reconheço que eu preciso de Deus, ponto. E aí, quando chegou nesse ponto, tu buscou uma igreja ou alguém te convidou? Na verdade, eu busquei. Uhum. Eu busquei. Porque quando deu esse ponto eu
eu sou líder de célula hoje, glória a Deus por isso, né? Eu contei da minha célula que uns dias antes, um tempo antes de eu procurar esse ministério, eu procurar a mudança em mim, o que aconteceu? Eu fui numa convenção, vamos dizer assim, num encontro de todas as igrejas do ministério que a minha mãe ia. E como eu falei, a minha mãe era muito envolvida com isso. Então a minha mãe, enquanto estava lá a pregação, tudo lá, ela estava fazendo almoço pro povo. Tava lá lavando salada, cozinhando mandioca com as irmãs lá, tudo. Sério? Tua mãe era sempre do servir? Sério, sempre do servir. E foi quando um pastor estava pregando, sabe? E eu parei assim para escutar aquilo, não acreditando, sabe? Pedindo para mim receber alguma coisa, porque eu sempre acreditei em Deus. Uma coisa eu digo que é fácil. Você, conhecendo a pessoa, tendo vínculo com a pessoa, falar dela se torna fácil. Mas quando você não conhece a pessoa e você revela para a pessoa aquilo que nem ela sabia, isso é de Deus. E foi quando aquele pastor disse assim: eu preciso falar algo que o Espírito Santo está falando no meu coração e eu estou me aquietando. Ele falou assim. Tem um jovem aqui, ele falou assim, ele deu revelações para outras pessoas antes, né? Ele disse, mas tem um jovem aqui que o mal anda cercando ele. E eu sentadão lá no canto assim, ó. Assim, ó, com a mão na cabeça. Será? E daí tinha um piazão sentado assim na minha frente, na fileira de cadeira da minha frente, né? E eu assim, ó. E daí ele disse, jovem, é você de corrente. E eu sempre usei corrente de braço, corrente de pescoço. E aquele mano tava de corrente. Tu falou, e eu disse, é o mano, deixa o mano lá. Vai lá, mano. E daí o mano não levantou também. E ficou eu, né, cara? E eu botei a mão assim na cabeça, ó. Você que colocou a mão na cabeça. Exatamente, ele disse, é você que tá com as mãos nos olhos. Sério? Vem aqui. Cara do céu. Cheguei lá com aquela postura de malandro que eu tinha, aquela postura a cara do enquadro. A cara do enquadro, aquela postura assim, com a carona assim, né? E daí, ele começou a falar. E aquela cara que tava assim, ó, começou a ficar assim. Ele começou a falar coisa da tua vida? Começou a falar a verdade sobre mim. Ele disse assim, o mal anda te cercando muito, e você sabe disso. Você sabe o caminho. Eu sabia o caminho. Você sabe como lidar com isso? Eu sabia como lidar com isso. Mas uma coisa eu venho te tranquilizar. Ele falou assim. Sabe por que você está enfrentando tudo isso na tua vida? Cara, isso me chega a me arrepiar, sabe? Tô vendo. Ele disse porque o teu nome estava na mesa de macumba, sabe? Ele falou isso pra mim, sabe? E eu andava com tantas pessoas, sabe? Vai saber quem quis o meu mal, entende? E ele disse, mas não se preocupa. Porque hoje, se era um objeto, ou uma foto, a sua foto que estava lá, alguma coisa que estava lá sua, algum pertence teu, que estava te interferindo na tua vida, não se preocupa que vai ser queimado agora. Ele falou assim. E quando ele orou por mim, eu me derramei, sabe? Eu chorei que nem criança, sabe? Foi quando eu literalmente, sabe, disse, eu preciso de Deus, sabe? Preciso de Deus, preciso viver algo diferente na minha vida, sabe? Eu não posso mais, sabe? Eu disse, eu não tenho mais capacidade para seguir, sabe? Eu sei que o caminho que eu tô seguindo, eu tenho duas opções, sabe? Morte ou presídio, ponto. Foi quando eu liguei para uma pessoa muito especial na minha vida, a Thay, que é minha prima, para quem não conhece, e ela via na Eira Church, universitário de Chapecó, né? E tá chegando em nós agora. E eu disse assim, Thay, liguei para ela, Thay, eu tô precisando
de Deus, preciso escutar uma palavra para mim, preciso receber, eu quero dar uma diferenciada na minha vida. Eu falei bem assim para ela. Posso ir lá na igreja onde tu vai lá? Falei assim para ela. E ela, Wesley, vamos sim. Meu Deus, mano, ó, tem rede de jovens sábado, vamos lá que vai ser bênção. Eu disse, não, vamos acalmar um pouquinho, né? Eu quero ir no culto lá, rede de jovens, os caras, o pessoal vai me olhar lá e tal. Fui no culto, no domingão de noite, 7:30 da noite. Sentei, escutei o pastor, saí aliviado, cara, saí aliviado. Na mesma semana ali eu disse, cara, eu vou voltar naquela igreja no domingo de volta. Voltei pro culto. E detalhe, ele vinha com uma Bíblia junto, E eu, tipo, quando eu fui falar com a Thay, eu falei, olha, Thay trouxe um guri que já conhece, né, já tá no caminho, não sei o quê. Que nada, tava voltando depois de anos longe da presença de Deus. Né? Exatamente. Eu pensei, nossa, isso aí já é de Deus, né, cara? Já vai entrar fazendo célula, já vai entrar dando voadora no inimigo. Que nada, precisava de uma transformação, uma né? restauração na minha vida, exatamente. Foi quando ali no segundo culto, eu saí aliviado, cara, saí com algo novo, sabe? Algo que eu nunca tinha sentido. Ali eu vi que era o meu lugar, sabe? Sim. Ali eu vi. E a Thay me convidou para uma rede de jovens daí. Daí ela falou assim, eu lembro que ela mandou mensagem para mim e falou bem assim, ô bonitão, vamos na rede, né? Preciso que tu vá na rede. Uma rede do amigo? Rede do amigo. Preciso que tu vá na rede comigo. Daí eu disse, tá bom, eu vou. Fui, cara, ela me fez sentar bem na frente, mano. Eu não lembro. Ela fez eu sentar bem na frente. Lembro que o pastor Johnny aqui pregou sobre o que a gente esperava para o nosso futuro. O que era algo bom que a gente gostaria que estivesse intacto para o nosso futuro. Daí ele pede para o pessoal ali na frente com o microfone, fala você. Fala você? Quer falar, mano? Não, então fala você. Então, ele chegou pra mim. Quer falar, mano? Fala aí com o microfone. Eu disse, mano do céu. Eu não lembro disso, cara. Eu não lembro. Daí eu lembro que eu falei assim, quero ver minha família bem. Ponto. Então toma. Daí ele, é isso aí. E foi indo. E no meio da pregação, ele tudo, eu disse, cara, eu gostei. Gostei, bem dinâmico, bem... A palavra eu entendi também, porque eu sempre gostei de ensinamento. Sim. Sempre amei ensinamento, entende? A pessoa me ensinar, abrir os meus olhos, abrir a minha visão com aquilo que está explicando, sabe? Sempre amei isso, sabe? E quando eu disse, interessante. Daí, no outro eu já não vim, na rede, nem no culto. Tu demorou pra voltar. Demorei pra voltar. E daí na virada do ano tu voltou? E daí eu voltei pra virada do ano. E aí foi a virada de vida, né? Foi a virada de chave da minha vida, mano. Eu lembro que quando eu ia conversar contigo, eu pensei, cara, que eu vou conversar com ele? Nós conversávamos só sobre futebol. Não porque eu já tentei jogar na Chape, porque eu já tentei jogar aqui e ali, e nós falávamos só isso. Mas daí, na virada de ano, tu veio, né? Na virada de ano eu vi. E ali sim, eu vi que realmente foi Deus pegando o Wesley velho e dizendo aqui, ó. Adeus, Wesley, você vai começar uma nova vida hoje. Um novo ano, uma nova vida, um novo tudo. Deixa pra trás porque eu vou te ajudar. Fica tranquilo. Aquilo me trouxe uma paz no meu coração, sabe? Quando o pastor falou em cima do altar, é um ano novo. Coisas vão se construir, o seu projeto, a sua vida está na mão de Deus. Aquilo me trouxe paz. Isso foi em 2020 para 2021, né? Isso. Aquilo me trouxe paz, sabe? E daí eu disse, cara, agora eu quero tocar firme. Foi quando, a partir de 1 de janeiro de 2021, eu larguei tudo. Em fevereiro eu peguei os meus narguile, um eu vendi, o outro de raiva eu quebrei. Larguei carteira de cigarro, larguei tudo. E disse, agora eu quero seguir um novo caminho.
Mas uma coisa que eu orava muito para Deus era ajuda, sabe? Porque como eu era muito dependente disso, no começo eu ficava com muita raiva. Raiva que eu me tremia, sabe? Mas era porque por falta daquilo, porque eu já era dependente. Então eu orava a Deus pedindo ajuda. Ajuda, Deus, me ajuda, Pai. E foi no processo, caí, levantei de volta. Foi nesse processo, tombos e acertos, que eu consegui me libertar disso, sabe? Amém. E em que mês que tu se batizou? Eu me batizei Abril, né? em abril. Janeiro, fevereiro, Dia março, 24 de abril. abril. 4 meses depois que tu realmente decidiu mudar, tu se 4 batizou. meses depois, exatamente isso. E, cara, eu lembro que quando eu decidi me batizar, como eu falei, eu tinha largado tudo, mas ainda faltava algo no meu coração, que era o quê? O perdão. E como eu era uma pessoa muito revoltada, né, uma pessoa que se achava o dono da razão, eu tinha uma certa encrenca com o meu pai. E uma palavra que o pastor pregou sobre perdão, ele falou, lembra a frase até hoje, que quem não tivesse perdão no coração não ia reinar, não ia habitar o reino dos céus. E aquilo foi muito forte, sabe? Pra tu ter noção, eu vim de manhã, ele pregou no domingo de manhã, exatamente no domingo de manhã, se eu não me engano. Não, foi no domingo à noite, na segunda de manhã, eu fui conversar com meu pai e pedir perdão para ele. Por tudo que eu tinha feito, pedir perdão das nossas desavenças e que a gente começasse tudo novo. Aquilo, quando eu liberei o perdão em si, o perdão verdadeiro, o perdão de coração, Deus disse assim no meu coração: filho, agora você tem que descer as águas. Aí tu se batizou. Daí eu me batizei. Aí nova criatura. Nova criatura. Dali pra frente, só benção. Só benção. Lutas, obviamente, Com tem, certeza, né? com certeza. Mas tu nunca mais teve contato com nada disso tudo que tu falou. Nada. Não, nada, porque as amizades que eu tinha antes eu me afastei, sabe? Sim. Não vou negar, eu me afastei. Comecei a me envolver com Deus, porque eu sabia que se eu me envolvesse com as outras É o que tu coisas... falou antes. Com que mais tu se envolve, mais tu vai estar no meio, entendeu? Exatamente. Eu sabia que se eu me envolvesse com coisas que não estavam no meu foco no momento, eu ia cair. Eu sempre tive a certeza disso. Até hoje, eu tenho certeza que se a pessoa pode ser mais bênção, mais bem vista, seja no ministério, seja fora, se ela parar de se envolver com Deus e se envolver com outras coisas, ela cai. Claro, com certeza. Ela cai. Então foi quando eu disse, não, eu vou parar de me envolver com isso, não vou me afastar de certas amizades, vou me afastar de certas coisas que estão me fazendo mal e vou focar nisso, na minha vida. Amém. E de lá pra cá, líder de célula, líder de 12, transformando vidas de não só de pessoas aqui da igreja, né, mas de teus amigos também aí fora que Sim. dão ouvidos pra você, né? Sim. Eu tenho certeza que tu não precisa contar aqui, mas aquele sonho que tu teve de transformando a vida dos teus Sim. brother vai acontecer em nome de Jesus. Amém. Enfim, teu testemunho basicamente é isso, né? Bem isso, resumidamente. bem Se tu for contar os resumidamente. detalhes, Ixi. nós fica até amanhã. Nós fica até amanhã. Eu quero falar um negócio, mano, que tava aqui pensando se eu entrava nesse assunto, mas eu acho que posso entrar e vai ajudar muitas pessoas. Tu citou o teu pai, né? Sim. A gente sabe que nesse ano, no dia do meu aniversário, tu passou por uma das maiores, se não a maior luta na tua vida, que foi a perca do teu pai, né? Como que foi você passar por isso? Como você enfrentou isso? Se quiser contar como você passou, enfim, eu quero que tu fale como você enfrentou tudo isso para ajudar algumas pessoas que às vezes já passaram por isso, estão passando por isso, sabe, de Sim. perder um ente querido. Sim. Como você enfrentou tudo isso aí? Primeiro eu vou falar para as pessoas que ainda têm seu pai ou a sua mãe vivo. Entenda o jeito deles. Eu não entendia o jeito do meu pai.
Sabe qual que era o jeito do meu pai? Ele chegava, pra tu ter ideia, ele me chamava de biguá de taipa. Biguá? Biguá de taipa. Pelo que ele falava, era um passarinho que ficava nos potreiros, nos coisas, nas taipas dos potreiros, sabe? Uhum. E era o jeito dele. Ele me chamava de Bastião Bandeira. Ele chegava, às vezes, naquele jeitão bruto dele, mas o que eu não entendia? Que era o jeito dele me amar. Foi o jeito da criação dele. Às vezes, se o seu pai ou a sua mãe é bruto com você, cara, seja grato, porque é o jeito que eles amam você. E eu não entendia isso. Ó, só pra mostrar um biguá de taipa aqui. Tá aparecendo? Aqui, ó. O biguá de taipa. Pode ser essa câmera aí, Ana? Aparecendo na câmera? Esse é um biguá de taipa que teu pai te chamava. Exatamente. E eu não entendia isso, sabe? Entender o jeito dele, sabe? E quando eu pedi o perdão para ele e eu comecei a entender o jeito dele, eu comecei a entender que não era a culpa dele isso, mas foi o jeito que ele foi criado, sabe? E eu sabia que, independente se ele estivesse me xingando ou me amando, dando risada comigo, fazendo festa comigo, que a gente fazia festa, entende? Ser churrasco junto, entende? Era o jeito dele me amar, entende? Era o jeito dele me amar, sabe? E para mim, quando eu acabei perdendo meu pai, acabei tendo aquela perca no meu, porque no momento parece que levou um pedaço do meu coração junto, sabe? Sim. Só quem já passou por isso ou passa por isso sabe o que é. E quando eu recebi a notícia, sabe? Eu estava trabalhando, foram me pegar no meu trabalho, e o que o meu primo falou para mim no carro? Ele disse assim: Wesley, o teu pai teve um acidente grave, muito grave. Que o teu pai era caminhoneiro, Meu né? pai era caminhoneiro, meu pai a vida inteira dirigiu o caminhão, ele amava fazer isso. Teu pai sofreu um acidente muito grave e tá em estado grave. Tá, ele falou, está em estado grave. Tá no hospital. Eu pensei... Pra ti tava vivo ainda. Tá no hospital, tá ali. Então, no caminho eu comecei a orar: Senhor, independente do que o Senhor tenha que fazer, toca lá onde o meu pai estiver agora, entende? Toca na vida dos médicos. E comecei a profetizar, comecei a orar, comecei a suar, orar suando, sabe? E quando eu cheguei lá, quando eu entrei assim, eu não cumprimentei ninguém, sabe? Eu fui reto falar com quem? Com a minha avó. E eu me deparei com uma das cenas mais tristes, sabe, da minha vida. Que foi quando eu vi ela chorando. E a única frase que ela me falou, ela disse assim: Wesley, ele queria te ver pela última vez. Mas agora não dá, porque ele se foi, sabe? Aquilo... Ali tu viu que ele tinha ido, né? Naquele momento. Sim. Eu perdi as minhas pernas, sabe? Eu não via saída naquele momento, sabe? E eu tendo que... Daí passa um filme, sabe, na minha cabeça, de todas as coisas, do sorriso do meu pai, das palhaçadas que ele fazia, sabe? E eu amava, sabe? E tendo que olhar e dizer assim: eu não vou mais ter isso na minha vida, sabe? Olhar e pensar: o sonho do meu pai era ver eu formado, o sonho do meu pai era ver eu com os meus filhos, e infelizmente ele não vai poder ver isso. Aquilo me deu um choque muito grande, sabe? Muito grande, um choque que repartiu literalmente o meu coração, sabe? Perdão, gente. Não, tranquilo, mano. E pra tu se recuperar, se acabar a água, o Rony pega mais lá pra nós. Sim. Aquele dia era meu aniversário, como eu falei, né? E eu tava também vivendo um dia que eu espero há meses, né? Tu sabe que chega janeiro, eu já começo a falar assim, ó, falta 6 meses pro meu aniversário. Sim. E eu tava fazendo contagem regressiva.
E eu lembro que eu tava com meu celular e tava recebendo um áudio da pastora Cleonice. Nossa, eu eu recebi o áudio da pastora Cleonice, tava felizão da vida. E na mesma hora, quem que me... A Thay. A Thay falou, me ligou, e eu recusei, porque eu tava ouvindo o áudio da pastora Cleonice. Eu pensei que ela ia me dar os parabéns, né? E aí eu recusei, e aí ela só me mandou em caixa alta, assim, em caps lock. Johnny, atende, por favor, não sei o quê. Aí quando eu atendi, ela tava chorando. Daí eu pensei, nossa, aconteceu alguma coisa com a avó dela, alguma coisa com o pai, sei lá, alguma coisa com a família. E dito e feito, era com a família mesmo, né? Era teu pai. Ela falou, cuida do Wesley, cuida do Wesley. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu com o Wesley? E aí ela contou, né, que teu pai havia falecido e tal. E eu lembro que eu cheguei na casa da avó dele, né, que tu falou agora que tava lá. O Wesley tava no chão, destruído. Por isso que eu falei que era importante você falar como você enfrentou isso, como você passou. Daqui a pouco tu vai falar como você enfrentou isso, que tu falou, faz pouco tempo que tu falou, enfrentei, passei o luto, né? Sim. Porque eu vi um Wesley que eu nunca tinha visto, um Wesley destruído mesmo, que a gente falou, saiu uma parte de ti ali, e não tinha o que fazer, tu tinha que passar por aquele momento, que era o momento de luto, né? E como é que foi passar por isso? Como é que foi até chegar aquele dia que tu falou, ó, gurizada, hoje eu vejo que eu passei o luto. Sim, eu ali no começo ali, portanto que você estava me acompanhando, cara, você mesmo me falou que eu fiz coisas ali, eu não lembro. Eu falei pra ti que ele levantou uma hora assim, deu um socão na parede, e ele não lembra desse soco que ele deu na parede. Eu não lembro, então eu tava com a minha cabeça e não sei aonde, sabe, se me perguntar não sei aonde eu passei 2 semanas ali que eu não queria saber de nada e eu tava tipo em paralisia, sabe? Em paralisia, eu não conversava praticamente com ninguém, só com os mais chegados, parentes de longe que viam assim, eu não conversava, eu tava fechado, porque foi uma perca muito grande para mim, sabe? Foi um impacto em mim muito grande. Sim. Foi quando passou tudo aquilo com meu pai. O velório dele se prolongou, tipo, ele ficou 2 semanas sem o corpo dele vir para Chapecó, ele não morreu aqui, ele não faleceu aqui. E naquele primeiro mês ali, aqueles primeiros dias depois do velório, eu estava ainda muito, 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 muito acabado, sabe? Foi quando eu lendo a palavra de Deus, lendo a Bíblia, que infelizmente era meu único refúgio, né? Felizmente, na verdade. Felizmente, exatamente. Foi o meu único refúgio, sabe? E eu olhei, parei e pensei assim, cara, eu preciso dar um jeito nisso, sabe? Preciso dar um jeito nisso. Foi quando eu não me lembro a passagem que eu li que diz que o Senhor enxugará todas as suas lágrimas. Puf. Eu disse, é isso, eu preciso continuar me envolvendo com Deus. Eu preciso continuar me envolvendo com a palavra dele, me envolvendo com a minha célula, me envolvendo com os meus líderes, sabe? E por alguns momentos, como eu falei, eu pensei que eu estava sozinho de volta na minha vida, eu pensei que eu estava sozinho. Deus me revelou ao meu coração que eu não estava sozinho, que eu tinha meus pastores, que eu tinha meus parentes, que eu tinha minha mãe, que eu tinha todos ao meu redor, entende? Deus revelou algo no meu coração muito forte. Wesley, seria pior sem mim. Seria pior sem mim. Então foi quando aos poucos eu comecei a voltar, comecei a fazer célula de volta, que eu fiquei algumas semanas sem fazer célula. Foi quando eu comecei de volta a me envolver com o reino travado, eu estava travado, alguma coisa estava me impedindo. E foi o meu coração assim, literalmente saiu do luto, vamos dizer assim, na convenção Gerar desse ano. Faz pouco tempo que a gente teve ela. A convenção da nossa igreja. E o que aconteceu? Eu vi uma palavra do pastor Guilherme, aprecio muito a sua vida, Guilherme Gavis, você é muito usado por Deus. Vou mandar essa partezinha para ele. Você é muito usado por Deus. E
foi quando Deus enviou esse homem, esse profeta para uma palavra que a palavra falava assim, em partes, né? Você será o próximo. Você é o próximo. E ele falando, ele disse assim, talvez você será o próximo do louvor da tua igreja. Talvez você será o próximo a salvar vidas e almas. Talvez você será o próximo. Cara, Deus está precisando de pessoas que negligenciaram a voz dele. E ele precisa de você agora, nesse momento. Eu disse, meu Deus, será que eu estou negligenciando a voz de Deus? Será que eu estou deixando para trás a voz de Deus e está entrando alguém no meu lugar? Eu disse, eu não aceito mais isso. Eu tenho que quebrar isso. Eu tenho que quebrar essa casca, esse muro. Que esse teto, sabe, que está me impedindo. Porque eu sou o próximo. Amém. Eu sou o próximo. E ali você foi o luto. Ali foi o luto. Foi. E eu saí de lá. Quando eu saí da pregação do pastor Guilherme, quem que eu bato e encontro de frente? A pastora Aline. Pastora Aline Bleio. Amo sua vida, minha pastora. Blai. Olhei assim para ela e disse assim, pastora, se prepara, porque eu sou o próximo, os meus dias de luto acabaram. Amém. Cara, aquilo, eu voltei, para quem voltou comigo da viagem sabe, eu voltei cantando, eu voltei falando, cara, eu preciso passar essa palavra pros guris da cela, cara, eu preciso passar isso pros guris da cela, cara, eu preciso fazer isso, mano, eu preciso fazer isso. E eu tava, o Jeff, a Camila e o Igor. E o Orlando, no mesmo carro. Tava lotadaço. E daí a gente veio cantando assim. E daí teve uma hora que tocou a música o louvor do Rodolfo Abrantes, né? Que é o dia que será para sempre, né? E eu disse assim, eu pensei assim, cara, haverá o dia que será para sempre, sabe? Haverá o dia, sabe? Eu serei o próximo a desfrutar desse dia que será para sempre, sabe? E aquela palavra me impregnou na cabeça, sabe? E aquilo literalmente quebrou muralhas na minha vida, sabe? Amém. Então a dica que tu dá para quem talvez está passando luto, né? Ou para quem um dia for passar, que a gente vai, todo mundo vai passar, né, mano? Por isso, não tem como, né? Sim. Pela ordem natural das coisas, um dia meu pai e minha mãe vão falecer antes que eu. E eu vou ter que fazer o velório, enfim, como pastor, vou ter que passar por esse luto. E então a dica que tu dá é que nós possamos, quem for passar por isso um dia, se apegar em Deus, né? Se apegar em Deus. Porque foi onde você encontrou a saída para isso. Exatamente. Né? Claro que a falta do pai, a falta às vezes da brincadeira, do churrasco, isso aquilo vai existir. Não é que você esqueceu o teu pai. Você passou aquele sofrimento que te tira, parece tudo, né? Que tu tava acabado do nada. Tu tem ainda a falta, mas você consegue viver sabendo que Deus tem coisas maiores ainda para você e que haverá um dia que será para sempre. Né? Com certeza. Uma coisa que eu quero falar muito assim, como eu comentei ali, você necessita entender. Tá aqui, ó, pastor. Tá aqui? Aqui, ó, o pedido por Rony. Aqui, ó, papai. Quando você entende o jeito das pessoas que você ama, você começa a ser amado. Você começa a amar de volta. Então, o que eu quero falar? Vai chegar um momento na tua vida que agora talvez você não acredite e não confie. Mas chegará um dia na tua vida que você vai parar, você vai sentar no lugar onde você esteja e você vai ter na tua mente, você vai ver na sua mente, vai ser revelado na sua mente o que realmente importa. Você vai ver que um carro passa, uma casa passa, coisas materiais passam, mas quando você se perde, realmente pessoas que importam para você, você começa a parar para pensar e diz assim, eu não vou ter mais como mandar um direct para ela. Eu não vou ter mais como
mandar um chorinho para ela, não vou ter mais como xingar ela. Ela não vai estar mais aqui. Sabe por quê? Porque um pai, uma mãe, um amigo, um irmão são insubstituíveis, sabe? Então você precisa entender isso. Olha para mim, você precisa entender isso. Aproveite o dia de hoje. Ame hoje. Ame hoje. Ame hoje as pessoas que você ama. Ame teu pai, ame tua mãe, que você será o próximo. Amém. Você será o próximo, os teus filhos vão te amar. Automaticamente, quando você ama, você é amado. Quando você amar teus pais, quando você dizer assim, que um dia eles se vão, com certeza os nossos pais se vão, mas você olhar assim e pensar, cara, eu aproveitei. Eu sorri com a minha mãe, eu sorri com o meu pai. Tu pode ter certeza que você será o próximo exemplo. Você dará exemplo, você, quando se tratar na área de família, você entrará em cima de um altar, subirá em cima de um altar e você vai derrubar barreiras, sabe? Você vai orar, você vai ministrar para pessoas que vão liberar perdão, que vão ter sabedoria, sabe? Que vão ter amor pelas pessoas, sabe? Você é o próximo. Amém. Amém? E eu passei por isso também, de perder um amigo meu. Foi a única perda que eu tive até hoje na minha vida. Como eu falei, eu sei que vou ter mais, porque todo mundo vai, né? A não ser que Jesus volte e a gente vá todo mundo junto. Mas eu senti exatamente isso, sabe? Era um amigo que eu não estava tendo mais muito contato, mas eu senti, não vou mais poder mandar uma mensagem, não vou mais poder falar de Jesus. E eu tive a oportunidade, sabe? Mas em vez de falar de Jesus, falei de outras coisas, que não vêm ao caso. Sim. Mas enfim, Wesley, eu vou ler umas perguntas aqui que fizeram para nós. Uma delas tu já respondeu, inclusive. Em que momento, né, você decidiu morrer para a antiga vida e começar uma nova jornada com Deus? A gente já falou sobre isso. Sim, a gente comentou sobre isso. Outra também que foi falado aqui, e tu pode dizer sim ou não, qual foi a maior dificuldade que você já enfrentou? Foi essa do teu pai? A maior dificuldade? A maior dificuldade que eu já enfrentei, com certeza, foi essa do meu pai, sim. Foi? Foi. Para mim, aqui colocou para os dois, né? A maior dificuldade, cara, foi até hoje vir para Chapecó, sabe? E mudar totalmente a minha vida. Eu falei e falo para vocês que minha vida de 2017 para 2018 2018 para frente é uma vida, para trás é outra. Então foi uma mudança radical que foi a maior dificuldade, mas passei por isso, né? O interessante é que é isso que você falou, né? Mas às vezes o pessoal tá por trás das câmeras ali, né? Diz, cara, tipo o Rony ali, atrás das câmeras. Cara, será que é real? Dá pra tu colocar, dá pra edição, né? A edição colocar uma fotinha aqui, ó, de quando você veio pra Chapecó. Edição, e de uma foto de como eu era, ó. Tá aqui, ó. Tá aí, ó. Quando eu vim pra Chapecó e quando tu... E como eu era. Como tu era. Como eu era. Fechou. Tá aqui, ó. Mano, uma pergunta polêmica. Eu vou deixar por último. Posso deixar por último? Pode vou deixar por último. Pergunta polêmica eu vou deixar por último. O melhor, a cereja Deixa eu do abrir bolo. aqui as outras perguntas. Como é que é o nome daquele passarinho lá? O tapiá. Biguá de taipa. Tapiá. Essa é interessante. Como vocês se imaginam daqui a 5 anos? Eu vou começar, porque tu falou bastante e vou agora falar um pouquinho para tu. Pode começar, pastor. Cara, 5 anos eu vou ter 27 anos, tá quase com 30. Cara, eu me imagino casado, no mínimo com um filho já, um filhote, e com muitos filhos espirituais, muitas vidas e almas sendo ganhas para Jesus. E bênção material, falar de carro, falar de casa, essas coisas, eu creio que Deus vai me abençoar com o melhor, porque eu vou fazer o reino dele avançar e as demais coisas vai acrescentar na minha vida. Então eu imagino casado e com filho e vivendo o melhor de Deus na minha vida. Sim. E você? Eu, daqui 5 anos, claro que a gente também não sabe do que Deus tem preparado pra gente, né? Isso é o que eu acho muito incrível, sabe? As rotas que Deus nos manda, sabe? Mas eu creio que daqui 5 anos eu já esteja orando com uma varoa. Glória. Glória, né? Orando com uma varoa, não ainda literalmente casados, né? Mas orando. Daqui 5 anos vai ter quantos anos? Eu vou ter 23. Vai saber, mano. 23. Mas se tiver casado, amém, né? Mas, claro, próspero na vida, mas uma coisa que ainda literalmente queima em meu coração é fazendo o meu propósito, sabe?
que é o quê? É entrando em boca de favela e salvando jovens. É entrando em boca de fumo e salvando jovens. É das minhas maiores metas é entrar em lugares que ao olho humano é impossível, mas para Deus é um estralar. É possível. Para Deus é possível. Eu creio que, e claro, né, salvar com certeza membros da minha família, que é Amém. muito importante para mim, né? Então eu me vejo daqui 5 anos avançando, sabe, cada vez mais com Deus. Eu, no meu coração, eu não quero parar. Eu não quero travar no tempo e ficar naquele mundinho, sabe? Eu quero formar líderes, sabe? Eu quero partir para Amém. batalha, sabe? Cara, 5 anos dá pra fazer muita coisa. Dá pra fazer muita coisa. Principalmente pra Deus, né? Olha, cara, 5 anos atrás a igreja aqui tava no início, né? E olha onde é que a gente tá hoje, fazendo Sim. um podcast aqui. Opa! Wesley, em uma palavra, né? Vamos fazer em uma palavra para não se prolongar. Como você descreveria o Wesley de antes e o Wesley de agora com Jesus? Em uma palavra, o Wesley de antes. E uma palavra, Wesley de antes? Tolo. Tolo. E o Wesley de agora com Jesus? Wesley agora com Jesus. Difícil em uma palavra, né? É difícil em uma palavra, né? Mas em uma palavra vamos se dizer sábio. 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 Amém. Amém. Tá com a sabedoria divina. Sábio. O Eduardo Colombo, nosso amigo Eduardo Colombo, ele mandou uma música. Ele vai entender. Sou eu, mano! Ele mandou uma música. Deixa eu ver se eu consigo dar play aqui. Ah, pera aí. Gigante. Mais pra frente. Rivers Babylon. O que tu tem a dizer dessa música aí? Cara, tu é fera, velho. Pelos rios da Babilônia. Wesley, qual foi... Ah, tá. Essa aí é praticamente a mesma coisa lá da maior dificuldade. Essa é boa, ó. Essa pergunta é para os dois. Jefinho mandou. Jefferson. Como vocês veem hoje o nosso desafio de liderar jovens? Abraço. O desafio hoje de liderar jovem para mim, primeiro, desafiador. Segundo, gratificante. Porque devemos entender que eu creio que o maior desafio de tudo é você lidar com pessoas. Porque você trabalha com gêneros diferentes, ideologias diferentes e pessoas diferentes. Você trabalha hoje com um discípulo que está sofrendo por relacionamento. Mas amanhã você está trabalhando num discípulo que quer sair das drogas. Então você tem que saber apaziguar. Você tem que saber dar a atenção ideal, falar as coisas ideais, claro, base bíblica. Sempre base bíblica. E ter essa sabedoria, esse discernimento. Eu acho que o maior desafio de liderar jovem, que não é para qualquer um, é só para os fortes mesmo, liderar jovem, pastorear jovem, enfim. O maior desafio é você fazer eles entenderem que não que para nós isso é como 1 mais 1 é 2, né? Mas para muitos ali fora no mundo, o maior desafio é fazer eles entender que a vida com Deus é muito melhor do que estar ali no mundo. Por que eu estou falando isso? Porque é apresentado muita coisa para o jovem. E você falar com um adulto que já viveu a juventude é mais fácil, porque ele sabe o que deu errado. O jovem, ele ainda não sabe se vai dar errado. Ele quer aproveitar. Então esse é o maior desafio. A gente mostrar que aproveitar mesmo é com Deus. Que ele vai aproveitar uma vida vivendo com Deus, não ali de fora no mundo. Só que é desafiador por quê? Porque ele quer descobrir coisa nova, jovem quer descobrir coisa nova. A gente quer descobrir coisa nova, mas obviamente em Deus, né? Com certeza. Então esse é o maior desafio que eu vejo assim, liderar jovem, fazer com que eles entendam que sim, eles são jovens, eles têm que viver a vida, mas que viver a vida é viver com Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então esse é o maior desafio que eu vejo, mas que nem tu falou, além de ser desafiador, é gratificante. Você olhar para um jovem e falar, caraca, ele ia viver talvez só a juventude dele, porque vivendo a vida que ele levava, ele ia morrer. Mas agora ele vai viver, gerações vão vir atrás dele, ele vai ser salvo por causa que Jesus transforma a vida dele. Então é gratificante. Tu mesmo, tu não falando teu testemunho.
Mas até hoje tu faz tratamento no pulmão por causa de tudo aquilo que tu falou, né? Exatamente. Detalhe, Tudo aquilo que tu falou. eu prejudiquei o meu pulmão. Tenho meu pulmão manchado, vamos se dizer Por causa assim. de tudo aquilo. Por causa de tudo aquilo. E esse ponto que você falou, pastor, que eles querem descobrir as coisas, os jovens querem descobrir as coisas, é muito real. Mas o que a gente tem que ter em nossa mente? Que sem Deus, as coisas são assim. Quem pode mais, chora menos. Quem pode mais? Chora menos. Ali fora é assim, quem pode mais chora menos. É onde o filho chora e a mãe não vê. E eles ouvem as pessoas falar, eles ouvem as pessoas dizerem que não é esse caminho, não é isso, mas o que acontece? Eu sei por mim. Eu quero descobrir se é verdade isso. Então, infelizmente, é o óbvio. Tombo atrás de tombo. É isso aí. Outra pergunta, penúltima, depois vamos para polêmica. Bora. Como foi teu encontro com Deus? Não precisa explicar a palavra que mais tocou e tal, mas o teu encontro com Deus. Aí dá lá para o encontro com Deus, que para quem não sabe, que tem outras pessoas que não são da nossa igreja que assistem o nosso canal. Glória a Deus pela vida de vocês. Por cada igreja de Chapecó, Joinville, Xanxerê, enfim, da região e do mundo, do Brasil, tem pessoas de São Paulo que nos acompanham. Salve SP! Estamos no mesmo propósito de ganhar vidas e almas. Então, a gente, na nossa igreja, a gente tem uma vez ou duas vezes por ano um encontro com Deus e você participou. Como foi o encontro com Deus para ti? O encontro com Deus, para mim, ele foi uma experiência diferente, sabe? Porque você para e pensa assim, cara, quantas vezes eu peguei 2 dias e reservei só para Deus? Somente para Deus. Eu não fiz nada, eu não trabalhei, eu não conversei com meu colega, eu não, sei lá... Mexi no celular. Eu não mexi no celular, mas sim eu concentrei só em Deus. 24 horas a Cristo. Hoje praticamente impossível. Impossível, exatamente. E quando eu fui para lá e esse ambiente é assim, é um ambiente exclusivo para Deus. Já diz tudo, encontro com Deus é onde você se desliga dos teus problemas, você se desliga daquilo que você está enfrentando e você deixa Deus agir na tua vida. Simples e claro. Então, a partir do momento que eu disse, eu vou me desligar das coisas, eu vou me desligar do meu colega que está do lado, para mim não perder a atenção e me ligar em Deus, anotar o que Deus quer falar comigo, eu tenho certeza que eu vou ter meu encontro com Deus. Foi quando eu tive o meu encontro com Deus, que foi na parte da libertação. Cara, eu me libertei de algo que nem eu sabia. Que nem eu sabia, sabe? Deus me revelou algo no meu coração que eu estava sendo tolo, sabe? Uma parte assim, que falou sobre família também, na mente veio o meu padrasto, sabe? O meu padrasto, o cara sempre foi um cara que me ajudou em tudo, fez tudo, e eu não dava o valor ideal que eu deveria de dar para ele, sabe? Uma dessas coisas foi isso. Deus revelou no meu coração, diz, você começa a dar mais valor, entende? Para quem te ama. Foi quando eu cheguei assim e disse pro meu padrasto, viu? Desculpa por todas as vezes que eu fui idiota, vamos se dizer assim, que eu fui tolo em não parar para perceber o quanto você me ama. E eu te peço perdão, tá? Me dá um abraço aqui. Cara, arrancou lágrimas, sabe? Eu não vejo quase ele chorando, mano. Ele chorou. Ele chorou, sabe? Então, se aquilo não é Deus, se o desabafo dele, ele falar que me amava, entende? Ele falar que nem os filhos, que ele tem filhos de maior, sabe? Já que nem os filhos dele nunca falaram isso pra ele, que eu falei, entende? Se isso não é Deus, cara, não sei o que não é, entende? Foi. Então o encontro pra mim foi literalmente, sabe? Um impacto, sabe? Um confronto, sabe? Amém. Pra mim, eu passei muito novo meu encontro com 14 anos, mas depois Deus me deu a oportunidade de estar participando para pregar, né? Então, cada vez que eu vou, tipo, eu penso assim, será que dessa vez, a 5ª vez, já a 6ª vez, eu vou voltar e vou chorar no banho? Toda vez que eu volto, quando eu vou tomar banho em casa, eu começo a chorar, lembrando de tudo que passou no encontro com Deus, né?
Então, a gente não fala muito das palavras que são faladas lá porque tem que ser surpresa para quem vai lá, né? Do que acontece, enfim. Então, só você participando para receber do melhor de Deus, né? De ter um encontro com Deus. É só lá para você desligar teu celular e se conectar com Deus, porque, cara, hoje é praticamente impossível na nossa vida fazer isso, né? Ficar 24 horas, 48 horas, né? Que é 2 dias. Desligado do mundo, né? Exatamente. Então, o encontro com Deus é essa oportunidade. Só mostrar de novo aqui qual câmera que tá aparecendo, Rony? O Wesley aqui para vocês, o Bituá, como é que é? Biguá de Taipa. Biguá de Taipa, Bituá. Até o final eu decoro. Senão... Vamos para a pergunta polêmica? Bora. Não preciso nem ler porque eu já decorei. É delas, né? Cadê as varoas? Responde você primeiro, meu pastor. Vou responder. É uma pergunta na zoeira, né? Da Amanda. Da Amanda, namorado do Dudu. Salve. Os dois, né? Os dois, um manda a música, o outro é. manda essas perguntas. Mas eles são uma benção. São uma benção. Em nome de Jesus, vou fazer o casamento. É uma pergunta na zoeira, mas é algo que a gente toca muito nesse assunto, porque eu comento com o Wesley e com o pessoal aqui que a maioria dos jovens que a gente fala aqui na igreja passam, sim, por momentos, alguns vícios, né, vícios, droga, isso, aquilo, mas a maioria cai em relacionamento. Caiu em depressão por causa de relacionamento, caiu em ansiedade por causa de relacionamento. Não quer mais vir na igreja porque se relacionou com alguém na igreja, né? Enfim, não quer, enfim, é tudo, a maioria por causa de relacionamento. Então é uma pergunta zoeira, mas é algo que eu e você, se você é jovem, solteiro ainda, falar primeiro para os solteiros, nós temos que ter o nosso coração em Deus, porque quando a gente for namorar, nosso namoro tem que terminar. Nossa, como assim? Terminar mesmo, tipo, se é um namoro sem propósito, terminar, ou terminar no altar, no casamento, né? O namoro tem que terminar dessas duas formas, ou terminar porque não tem propósito, ou terminar no casamento. E então, se você é solteiro e pretende um dia se relacionar com alguém, se relacione, peça para Deus colocar no teu coração, na tua vida, uma pessoa que você vai se relacionar para terminar no altar. Porque se terminar, terminar mesmo, terminado, você vai sofrer, você vai cair às vezes em depressão e ansiedade, e não é isso que Deus preparou para a tua vida. Deus preparou para você, guri, uma princesa, né? Claro que ninguém é perfeito, eu sei que a minha futura esposa vai ter falhas, ela não vai ser perfeita, eu vou ser um futuro esposo que vou ter minhas falhas também, mas Deus vai preparar uma princesa para você, guri, um príncipe para você, menina, que quando eu falo isso não é um conto de fadas, mas alguém que vai te respeitar, que vai andar com você, que vai estar no mesmo propósito que você, de andar com Jesus. Então não se venda por pouco, sabe? Se tiver que esperar anos, espere anos, porque você precisa amar Deus em primeiro lugar, né? Cadê as varoas? Respondendo a pergunta, eu estou amando a Deus, e sei que quando Deus colocar no meu caminho uma pessoa com Deus, eu vou visualizar Deus e continuar amando aquela pessoa como eu amo a Deus. Claro que Deus acima de todas as coisas, acima de mulher, acima de mãe, pai, é Jesus, é Deus. Então, mas é isso. E para você que já está namorando, termine teu relacionamento no altar. Não caia em tentação, não fale. Termine teu relacionamento no altar, para casar. Depois de casado, aí faz o que a Bíblia permite. Papai, não vamos entrar nesse assunto. E você que é casado, permaneça e não que, Johnny, estou passando por dificuldade e tal, eu não estou casado hoje, sou um jovem. Você pode pensar, o que tu quer me dar, né, dica de relacionamento? Mas eu tenho meus pais que se separaram 8 vezes, então eu sei que é um casamento dá errado, e um casamento hoje dá certo. Então você que é casado, se está ali nos finalmente, às vezes, não aguento mais, vou ter que divorciar, sentem e conversem, né? Não chegue nesse ponto. Sim. Se Deus uniu vocês é por um propósito, procurem se amar e colocar Deus no relacionamento de vocês e sei que tudo vai dar certo. Sim. E aí, o que tu tem a dizer? Cadê as varoas? Olha, minha perspectiva em cima disso, a minha visão em cima disso é o quê? Deus une propósitos, sabe? Eu creio que, para mim também, quando Deus vem com a consagrada, né? A varoa. Eu sei que vai ser totalmente dele, sabe? Porque, às vezes, qual que é como o pastor estava falando,
Eu acredito que para a maioria dos jovens hoje, o vício é algo grande, mas o que é mais grande ainda, cerca de 80%, eu acredito, é relacionamento, sentimento. E o sentimento, quando você brinca com o sentimento de uma pessoa, é complicado. É complicado. Então, mantenha a tua base em Deus, mantenha a tua base na palavra, foque naquilo que Deus quer que você faça primeiro. E o teu casamento ali, o teu namoro, cara, Deus vai arranjar. Deus vai arrumar, Deus vai colocar aquela pessoa assim que quando você olha para ela, você olha assim e diz bem assim, eu vejo Jesus em você. Pra mim, cara. Ele é. Eu vejo Jesus em você. Entende? Você tem que... A pessoa que você ir se relacionar, um dos princípios que eu levo em mim é o que? Você parar, primeiro, ser amigo dela, ser um parceirão dela, sabe? Conhecer ela, entende? Olhar para as falhas dela, porque qualidades todo mundo tem, mas as falhas, infelizmente, defeitos, a tendência é o quê? Só piorar. Sim. Então você tem que olhar. Porque tu vai conhecer cada vez mais. Tu vai casar, tu vai conhecer mais. Exatamente. Mais, então você tem Por isso que ele falou só piorar, né? Sim, você tem que olhar assim, parar e dizer assim, cara, ela tem essa falha, ela tem esse jeito. As pessoas vão ter falhas, não, eu vou ter falhas, você vai ter falhas. Mas o principal que eu quero dizer para vocês, não se vendam por pouco. Tipo, vão se vender por uma foto no Instagram curtida. Ah, curtiu todas as minhas fotos. Ah, comentou. Ah, reagiu. Tu vai viver uma vida com a pessoa. Eu vi uma frase que assim, amor, você não se diz que ama alguém quando você conhece, né? Quando, curtiu minha foto, já amo. Ai, conversei 2 horas com ele, já amo. Que hoje é assim, conversou, já estou apaixonado. Amor, você não diz quando você ama. Quando você conhece, perdão. Amar, eu te amo, dizer que ama não é quando você conhece. Mas amar, dizer que ama é com o passar do tempo. Então, você vai entender que você ama alguém com o passar do tempo. Então, o que a gente falou, conhecer alguém, conheça realmente. Falhas, defeitos, alegrias, tristezas, chora junto, se alegra junto. Porque realmente saber se você vai amar a pessoa para sempre é com o passar do tempo. Exatamente. E outra que eu vejo assim muito, sabe? Que quando você literalmente coloca Deus em primeiro lugar, as coisas são mais fáceis, sabe? Quando você coloca Deus em primeiro lugar, você literalmente é reconhecido, sabe? Agora falando nessa área de relacionamento. Eu tenho um exemplo, sabe? Que eu tenho uma amiga que é de família, sabe? Uma amiga nossa ali de família e tal. E ela chegou pra minha tia e ela falou assim... Ela tem uma filha pequena, né? A filha dela tem 5 anos. E ela disse assim... Meu Deus, Wesley, tu podia pegar e congelar o tempo para se guardar para quando a minha filha crescesse, ela casar com você. Então, olha quando você coloca... Claro que isso nada para mim é honra, para a honra dele, porque eu coloquei ele na minha frente. Então, quando você coloca Jesus na frente, sabe? O pessoal vê o teu potencial, sabe? Eu vejo falarem do pastor, sabe? Na verdade, cara, o tão usado que ele é por Deus, sabe? Olha o que tu fala. E assim, eu já tive amigas minhas, sabe? Agora fique off. Teve amigas minhas que chegaram assim e falaram assim, cara, ele vai ser um belo do marido, sabe? Porque o cara é benção, entendeu? Recebe aí, meu pastor. Mudemos de assunto agora. Eu tô olhando pra ele, esse cara... Eu vou chamar o Rony aqui pra conversar um pouquinho sobre esse assunto. Tá brincando. Então, Wesley, tamo aí, já chegando, eu olhei ali, quase 1h30 aí do podcast, passou rápido, né, passou pai? Rápido, pai. Tem mais alguma coisa que tu gostaria de falar, que você gostaria de deixar pro pessoal? Depois a gente ir pros finalmente para concluir. Ou tu acha que para esse nosso primeiro encontro aqui de conversas, tá tudo de boa? O que tinha que ser falado, Deus já falou. Acredito que o que tinha para falar no coração de cada um de vocês aí que estão assistindo foi falado, sabe? E uma coisa que vocês devem sempre lembrar, sabe? Literalmente, sempre coloquem Deus na frente. Sempre tenham base, sabe? Não importa o que os outros vão falar, mas seja você
tem uma identidade, vamos dizer assim, tem uma Sim. identidade, sabe? Deus, ele antes que houvesse qualquer coisa, sabe? Ele já era esse Deus poderoso, sabe? Isso diz em Isaías 43:13, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há ninguém que possa escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? Operando Deus, quem impedirá? Ninguém impede. Então, deixa o agir de Deus agir na tua vida. Amém. Então, pessoal, esse aqui foi o nosso primeiro podcast com o Wesley Stedley. Siga ele no Instagram. Eu vou te fazer um convite, depois a gente vê bem certinho no próximo, para você ser o meu co-host aqui no podcast. O que seria? Eu sou o host, tu é o co-host. Eu e você com as pessoas aqui, entendeu? Tipo, eu aqui, tu vendo as perguntas que manda e tal, pra gente estar junto aqui, porque você se saiu muito bem nesse primeiro podcast e pode estar aí, e tá me ajudando aí, tá? O Rony, nosso operador de câmeras aí. Então, nos próximos, o Wesley estará aqui também ainda para conversar com a galera, entrevistar e tal, porque às vezes eu posso esquecer de perguntar alguma coisa, você pergunta e assim vai, né? E até mesmo no próximo dá pra mim te entrevistar. Claro, também. Se a gente não achar um próximo convidado, né? Vai ser a entrevista comigo, tá? Pessoal, sigam a gente nas redes sociais, a gente tá aqui com uma xícara black, mas por que não, né, futuramente ter a xícara do canal, adesivos, esse aqui é o adesivo da nossa rede de jovens aqui da igreja, mas adesivo do canal, a gente já tem a nossa logo aí que eu fiz, que é um cafezinho e Jesus atrás. Linda. Então, fica ligados aí. No nosso Instagram vai ser postado cortes nos reels dessa nossa conversa. Então, segue a gente lá, compartilha. No YouTube, que você está vendo na íntegra esse vídeo inteiro, esse podcast inteiro, você se inscreve no canal. Estamos chegando a 500 inscritos, né? Exatamente. Então, se chegar a 500 inscritos, quando a gente tiver a xícara do canal, eu vou sortear uma xícara do canal. Exatamente. E o Rony vai dar uma camisa da loja dele. Lembrando que eu sempre aprendi que Deus gosta de pessoas ousadas, sabe? Eu vou fazer um convite aqui no ar, pastor. Então vai. Posso Então fazer? vai, mete bala. É uma meta que a gente botou em nosso coração desde quando a gente começou a comentar sobre isso e tal. Então eu deixo o convite aí, a hora que liberar um tempo na sua agenda, saiba que eu admiro muito você. Então você está convidado aqui, pastor Jairo Gavin. O bicho já quer o auge, né? Por que não? Pastor Jairo, pastora Dani Kainan, pastor Gui, a família Gavin. Família Gavin inteira são bênçãos. Seria uma bênção, né? Estaria um pouquinho nervoso aqui no lado atrás do microfone, mas tudo bem. Por que não, né? Vamos fazer esse corte e marcar ele no Insta. Vamos. Pessoal, então é isso. Siga a gente aí. Provavelmente eu creio que eu vou conseguir postar o áudio deste podcast no Spotify. Então também segue a gente no Spotify. Todas as redes sociais vão estar aqui no link da descrição do YouTube, Facebook, Instagram, Spotify e o próprio canal do YouTube para você se inscrever, tá bom? É isso, Wesley. Quer dar um tchauzão aí pra galera? O cara não ficou sem palavras o podcast inteiro, no final ele fica. Pessoal, aí, amo muito vocês, tá? Que estão aí por trás da câmera aí. Saiba que a hora que... Porque às vezes muitas pessoas assim querem conversar com nós, né? Ter mais uma intimidade. E às vezes, que nem você falou, temos ouvintes de São Paulo, né? Cara, você quer chamar a gente aí no Instagram? Chama aí que a gente tá 24 horas. O nosso propósito é o mesmo, tá? Beijão, abraço, galera. Falamos de Jesus, falamos da transformação da vida do Wesley. Eu tenho certeza que nos próximos episódios teremos mais pessoas contando o que é viver com Jesus. Tamo junto. A frase final é o quê? É nóis, bora falar de Jesus. Já que o papo é Jesus, bora falar de Jesus. Tamo junto.